Olá amigos, aqui estamos para mais um Café Reflexão. Vocês conseguem perceber que há uma diferença um pouco no cenário? Aqui nós estamos aqui na cidade de Salesópolis, me veio um pensamento e eu queria pensar um pouco com vocês também sobre um versículo. Versículo esse que se encontra em Mateus capítulo 26, versículo número 75, e diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ora, esse texto, ele se termina aqui, mas ele começa quando Jesus começa a falar na sua última Santa Ceia. Jesus começa falando sobre a sua última Santa Ceia, falando sobre quem ia traí-lo. Só que aí ele chega e começa a falar com seus discípulos, e ele começa a dizer que ele falando sobre que ele ia ser abandonado. E ele falando para os seus discípulos, ele usando a palavra do profeta Zacarias, que está escrito em seu livro de Zacarias, capítulo 13, versículos número 7, que diz que o pastor seria ferido e as suas ovelhas ficariam dispersas. E ele usando, a hora que ele cita essa frase, essa profecia predita por Zacarias, a primeira coisa automaticamente Pedro retruca e diz para Jesus: eu nunca o abandonaria. Se tiver que morrer contigo, eu vou morrer. Se tiver que ser preso com o Senhor, eu também serei preso. Aí a história vai dizer que todos os outros discípulos que estavam também no ambiente falaram a mesma coisa. Então Jesus aparentemente, automaticamente, ele chega, olha para todos e fica esse olhar sobre Pedro e diz: Pedro, você também me negará. Antes que o galo cante, você não me negará por 3 vezes. E Pedro novamente ele insiste: se tiver que morrer por ti, morrerei também. E passam-se, Jesus sobe ao monte, ao Getsêmani, e ele ora, e quando ele desce é quando ele vai preso. E quando ele vai preso, ele é levado para o Sinédrio, e chegando até lá, quando ele chega ali, e começa o julgamento dele, e automaticamente, e é uma coisa interessante sobre esse texto, que quando você começa a andar demais com o seu líder, você começa a pegar os trejeitos dele, as expressões faciais, você começa a pegar as expressões vocálicas. Tanto é que quando Pedro chega no ambiente, a primeira coisa que Pedro é notado pergunta assim: você estava com ele? Você era um deles, porque a sua voz é igualzinha a dele. Então, por fato de Pedro andar tanto e tanto com Jesus, ele acabou até a sua fala sendo confundida com Jesus. Então Pedro, quando pergunta, ele fala: eu não, nunca ouvi. Aí se vai pela primeira, vem pela segunda, e quando chega a terceira vez, na terceira vez que Pedro diz que não conhece, automaticamente o galo canta, e o texto que nós acabamos de ler diz que ele chora amargamente. O tema dessa reflexão de hoje é decepção. Ora, existem 2 tipos de decepção. Existe aquela decepção que não é aquela de Pedro, que é aquela quando alguém nos decepciona.
que passam o tempo e nós acabamos esquecendo, acabamos entendendo a outra pessoa. Porém, essa decepção de Pedro, ela é totalmente diferente. Não é uma decepção porque alguém o machucou, que alguém o feriu. Essa decepção pela qual Pedro está enfrentando naquele momento é a decepção pessoal. O que é decepção? Decepção é quando há algo divergente, algo diferente, com aquilo que você projetou, com aquilo que você está vivendo no momento. O que Pedro está vivendo no momento é uma decepção pessoal, porque por 3 anos ele caminhou com Jesus, ele se preparou para estar com Jesus todo o tempo. Só que quando o momento que mais Jesus precisava do apoio dele, automaticamente ele faz o quê? Ele abandona Jesus, ele vira as costas. Então a história vai dizer que Pedro ele se decepciona. E a história vai dizer que ele chora amargamente. Então quando fala que ele chora amargamente, fala do grau de decepção que ele se encontra. Mas não era com a decepção com terceiros, não era decepção com a sua família, era decepção com ele mesmo. Porque tudo aquilo que ele projetou para a sua vida, de caminhar com Jesus, aquela palavra que ele mesmo tinha dito, na última Santa Ceia com Jesus, ele conseguiu quebrar com a sua atitude aquela palavra que ele tinha dito. Então, observe que é uma coisa interessante, que a partir do momento que o galo canta, ele nega a Jesus 3 vezes. Após isso, a história vai dizer que Jesus olha para ele, fixa os olhos em Pedro. Ora, se fosse eu, se fosse você, poderia ser ter um olhar incriminatório, dizendo: não falei para você que você falharia? Não falei para você que você ia errar? Mas o olhar de Jesus é um olhar totalmente diferente. Jesus olha, fixa os olhos nele, dizendo para Pedro que mesmo que ele tenha falhado, os olhos dele estão sobre Pedro, independentemente do grau da falha dele. Para começar, Jesus já sabia que ele iria falhar. Jesus nunca foi pego de surpresa. Então analisa que mesmo que tudo aquilo aconteceu, ele pega e ele se afasta. Então o segredo da decepção pessoal é não esconder o seu sentimento. Porque quando você esconde esse sentimento, você acaba entrando num declínio, chegando ao seu declínio cada vez mais, decaindo, porque você acaba não aceitando essa decepção. E ele acaba fazendo o quê? Ele acaba o quê? Cada vez mais decaindo. E ao ponto de que ele não consegue se aceitar mais. Então, esse é o primeiro ponto, é não esconder o seu sentimento. Mesmo que você tenha entrado num nível de decepção, mesmo que você tenha entrado num nível de decepção pelo qual você não consegue se aceitar, porque você não se preparou para isso. Você ouviu a sua situação e falou: eu poderia dar algo melhor, não era isso que eu queria. Você pode analisar hoje a sua família e dizer: não era isso que eu queria para a minha família. A minha família, eu não projetei a minha família para isso. Eu projetei isso, mas porém aconteceu tudo ao contrário. Porém, saiba de uma coisa: os olhos de Jesus estão sobre você. Os olhos do Mestre estão sobre você, dizendo: os meus olhos estão fixos sobre você. Embora você tenha errado, você tenha andado errante no meio do caminho, porém, os meus olhos estão fixos sobre você. Por onde quer que você caminhe, mesmo que você esteja no mais profundo nível de decepção, o olhar dele está sobre você, dizendo: acalme, mantenha a calma, paciência, tudo vai voltar no nível que você gostaria que estivesse. E o seu projeto ainda vai se realizar. E o outro segredo é você nunca subestimar o seu problema.
Você analisa a sua situação e fala assim: ah, nunca vou conseguir voltar o que eu era, porque eu errei e o meu erro não tem perdão. Quem disse para você que o seu erro não tem perdão? Estaria você no lugar de Jesus? Estaria você no lugar daquele que pode perdoar a sua falha? Saiba de uma coisa, mesmo com o mais alto nível da sua decepção, saiba que você não está longe dos olhares dele. Ele sempre está um olhar muito fixo sobre você. Eu acho interessante que Jesus passa, ele vai para o Calvário, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. E após a sua ressurreição ele diz uma coisa muito interessante. Ele se apresenta para as mulheres e diz: traga os discípulos e a Pedro. Ora, Pedro também era discípulo de Jesus. Não precisava Jesus dizer que era para chamar Pedro. Era só Jesus dizer: não, traga os discípulos para mim. Quero falar com os discípulos. Não, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: traga todos os discípulos e traga também Pedro. E quando mesmo assim passa a situação, Jesus encontra com os discípulos a pescar. E os discípulos percebem que é Jesus, porém eles preferem ficar em silêncio. Pedro, então, você imagina a situação de Pedro, decepcionado, se decepcionou porque havia negado Jesus. E de repente ele vê Jesus frente a frente. Imagine o grau de vergonha que Pedro estava. Então Jesus pega e senta do lado de Pedro e começa a perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: claro que eu te amo. E Jesus passa de novo e pergunta: Pedro, tu me amas? E novamente ele diz: sim, te amo. E Jesus diz pela terceira vez: Pedro, você me ama? Então neste exato momento Pedro agora não usa as suas palavras. Pedro diz: o Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: o Senhor sabe do meu sentimento. O Senhor sabe que eu te decepcionei. Porém tem uma coisa: o Senhor sabe que eu te amo. Então o que Jesus queria ouvir da boca dele era apenas isso: que ele, mesmo diante de toda a sua decepção, ele se colocasse num lugar que aonde ele pudesse entender que Jesus estava ali para perdoar toda e qualquer decepção. Talvez você aí está sentado aí, olhando, assistindo esse vídeo e dizendo que o seu grau de decepção com você mesmo é muito grande. Então Jesus está dizendo para você, nesse vídeo, dizendo para você que há uma razão para você continuar. Talvez você olhe e fale assim: eu decepcionei a minha família. Eu prometi para todos eles que eu nunca mais faria isso. Porém eu não suportei, acabei tendo uma recaída e fiz de novo. Saiba de uma coisa: o que ele quer dizer para você é: levanta a cabeça, sacuda a poeira, levanta a cabeça, levanta desse chão e caminha, porque muito longa é a sua caminhada. Esta sua decepção e seu fracasso apenas serviu para mostrar para você que isso foi uma lição para a sua vida. Então não se decepcione. Levante a sua cabeça. É momento de você se progredir. Momento de você colocar na sua cabeça que você precisa crescer. Momento que você precisa entender que há uma razão para você continuar. Essa é a mensagem do Café e Reflexão para você.